Irmãos queridos, são 18 horas, momento de prece, de recolhimento e de reflexão, alicerçada nos ensinamentos do Mestre Jesus, nosso guia e modelo, através do seu luminoso Evangelho. Evangelho este que é um completo e irretocável código de conduta moral a nortear os nossos pensamentos e atitudes, bem como o consolo e a esperança nos momentos mais desafiadores da nossa jornada terrena. E é com muita gratidão em nossos corações que elevamos nossos pensamentos a Deus e a Jesus, a fim de nos conectarmos com o mais alto e assim estarmos mais receptivos às reflexões desta tarde. E hoje a nossa prece será de acordo com o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os pobres de espírito, itens 3 a 6. Aquele que se eleva será rebaixado. E nos itens 3, 4 e 5 temos trechos dos evangelhos de Mateus e Lucas, onde o Mestre deixa clara a necessidade da humildade como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor. Jesus toma uma criança como tipo da simplicidade de coração e diz: será maior no reino dos céus aquele que se fizer pequeno como uma criança, isto é, que não alimentar pretensão à superioridade ou à infalibilidade. E deparamos com a mesma ideia em outras duas falas de Jesus. Aquele que quiser tornar-se o maior, seja o servo, e aquele que se humilhar será exaltado. O próprio Mestre foi o maior exemplo de humildade que já tivemos. Apesar de ser o governador espiritual do nosso orbe, se fez pequeno entre nós. Ele poderia ser rei, mas preferiu nascer em uma estrebaria, de modo simples e singelo. Poderia ser servido, mas preferiu servir, vivendo humildemente e nos ensinando que o verdadeiro valor está nas coisas do Espírito e que só levamos o que conquistamos moralmente, que são as virtudes. A literatura espírita está repleta de exemplos de pessoas que eram aparentemente grandes na Terra, mas que chegam ao mundo espiritual como mendigos, ao passo que outros que pareciam tão pequenos aos nossos moldes terrenos chegam na vida espiritual como sendo os maiores. Os pobres de espírito, então, são os humildes, são aqueles que, se examinando, sentem o peso e a extensão das próprias necessidades de renovação. São aqueles que se reconhecem sempre necessitados dos valores espirituais. Lembremos que o reino dos céus é um estado de alma. Então estará no reino dos céus aquele que usufruir de equilíbrio, verdade, amor, trabalho e humildade acima de tudo. O reino dos céus é uma construção do nosso espírito. Então, o pobre de espírito nutre o princípio de que todos podem ser melhores,
mais instruídos e mais experientes do que ele, e daí a sua prudência. Fala baixo, tem opiniões próprias, mas não as impõe, porque respeita o seu irmão. Ele sofre resignado, o que não pode mudar, porque sabe que Deus é justo e bom. O pobre de espírito, quando erra, constata as suas próprias imperfeições, perdoa sempre porque também precisa de perdão. Ajuda sempre e sabe que não consegue viver sem a colaboração de outros. Enfim, ser humilde é saber usar os empréstimos divinos com sabedoria. O termo humildade vem de humus, palavra de origem latina que quer dizer terra fértil, rica em nutrientes e preparada para receber a semente. Assim, uma pessoa humilde está sempre disposta a aprender e deixar brotar no solo fértil da sua alma a boa semente. A verdadeira humildade é firme, segura, sóbria e jamais compartilha com a hipocrisia ou com a pieguice. A humildade é a mais nobre de todas as virtudes, pois somente ela predispõe o seu portador à sabedoria real. Ou seja, a humildade é a base de todas as virtudes que almejamos conquistar na nossa jornada terrena. E para finalizar, trago uma pequena reflexão para os nossos espíritos. Você sabe por que o mar é tão grande, tão imenso, tão poderoso? É porque foi humilde o bastante para colocar-se alguns centímetros abaixo de todos os rios. Sabendo receber, tornou-se grande. Se quisesse ser o primeiro, se quisesse ficar acima de todos os rios, não seria mar, seria uma ilha, e certamente estaria isolado. Reflitamos em torno de nós mesmos, sobre as nossas atitudes no dia a dia, sobre os pensamentos que nos norteiam, para que, pouco e pouco, sejamos capazes de ter o reino dos céus dentro de nós. Que a paz, o amor e a luz do Divino Mestre permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja.